continuidade à nossa aula do grupo, né, nematoda. Como eu falei para vocês, agora nós vamos continuar estudando as doenças que alguns nematodas ocasionam nos seres humanos. Nós vimos na primeira videoaula, né, duas doenças, a ascaridíase e a ancilostomose. E agora, então, vamos para o bicho geográfico, né? O bicho geográfico, também chamado de larva migrans, por causa da larva dele, né? Ele é muito comum, principalmente na nossa infância, em crianças que brincam muito na areia. E nós vamos ver por quê, né? O que é esse bicho geográfico? A espécie que causa o bicho geográfico é o Ancylostoma brasiliensis, tá bom? Tomem cuidado para não confundir com o Ancylostoma duodenale, que é da ancilostomose. Então, é o mesmo gênero Ancylostoma, mas as espécies são diferentes, ok? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, o bicho geográfico que o ser humano pega, que a gente pega, não é uma doença, entre aspas, do ser humano, tá? O ciclo completo desse nematóide está somente em cães e gatos. Então, nós vamos ver como que se dá o ciclo desse nematóide em cães e gatos. Eu costumo falar que o bicho geográfico errou a curva na hora que entrou na gente, tá bom? Enquanto ser humano, porque ele só completa o seu ciclo, ele só consegue se reproduzir em cães e gatos. Então, você imagina uma caixa de areia num parquinho, né? E esse parquinho lá no Parque da Cultura, por exemplo, e aí tá cheio de areia, aí vem um gato ou um cachorro, vou desenhar aqui, né? Ele tá contaminado, tá? Com o nematóide, então ele já tem a doença, e aí ele faz cocô, ok? E aí, então, o cocô tem os ovos, ó, eliminação de ovos da larva pelas fezes. Então, nas fezes tem os ovos. Dentro dos ovos tem a larva. E aí a larva, então, eclode, que é chamada de larva migrans. Por isso que eu falei do nome larva migrans aqui em cima. E essa larva vai penetrar na pele de um outro. Aí chega um cachorrinho aqui da tua casa, todo cuidado, né? E aí o teu cachorrinho vai e pega, né? Penetra na pele do teu cachorrinho. E aí essa larva vai para o intestino e se desenvolve e aí reproduz e assim por diante, completando o ciclo. Então vejam que essa larva migrans, o Ancylostoma brasiliensis, ele completa o seu ciclo, né, com cães e gatos. Quando que acontece com o ser humano? Quando você está aqui com o teu filho ou tua criança, né? Filho vocês não têm ainda. Quando eu estou aqui com a minha titiquinha, né? E aí a minha titiquinha está brincando na areia e a larva está aqui na areia. E aí a larva penetra na pele dela. Só que a larva penetra na pele dela, só que a larva queria penetrar na pele do cão ou do gato. E aí a larva não consegue sair da pele do ser humano. E aí ela vai formando os cobreiros que a gente fala, típicos, meu cachorro, típicos do bicho geográfico. Então, o que acontece? No ser humano, você põe gelo para matar, porque ela não consegue chegar no intestino, ela não consegue completar o seu ciclo de reprodução, como acontece em cães e gatos, né? Então vamos lá. Cães e gatos, o ciclo é completo. Os ovos são liberados pelo meio das fezes do cão e do gato, os ovos eclodem e liberam as larvas. A larva penetra no cão ou no gato, cai no intestino, origina um verme adulto que libera de novo o ovo. Por um acaso do destino, se a larva penetra na pele humana, então vai ter uma irritação. Só que esse nematóide, esse ancilostoma, ele não consegue completar o ciclo, não consegue ir para o intestino. E para ele se reproduzir, teria que ir para o intestino. Então, no nosso caso, o ciclo não se completa, mas dá uma coceira danada.
E então, olha aqui os sintomas, né? Forte irritação na pele, coceira intensa, especialmente à noite, porque a larva vai tentando achar o caminho dela, a corrente sanguínea, para cair no intestino, né? E aí ela não consegue fazer isso. E como que você evita, então, a profilaxia do bicho geográfico? Evitar tanto, né? Por isso que tantas vezes se pede para não levar cães e gatos na praia, nas areias, nos bancos de areia, né? Então, não levar cães e gatos para praias ou tanques de areia e dar vermífugo para esses cães e para esses gatos, né? Se você der remédio de verme frequentemente também mata. E evitar o contato da pele com o solo ou com a areia contaminada. Então, vejam só, como que a gente contamina, como que a gente se contamina pelo bicho geográfico? Com a penetração da larva na pele. E a gente já viu outras doenças que são assim também, ok? Então, vocês sempre precisam entender as formas de contaminação, o que é semelhante, o que é diferente e assim por diante. Filariose. A filariose, ela é tida como sinônimo de uma doença chamada elefantíase. Pera, a gente está passando um caminhão aqui na frente, tá? Só que, na verdade, elas não são sinônimos. A elefantíase é um agravamento da filariose, tá? Isso é o mais comum. Mas quando vocês ouvirem elefantíase, está relacionado à filariose. Então, quando a filariose leva ao inchaço extremo das pernas, que eu vou mostrar para vocês, parecendo patas de elefante, a pessoa fala que tem elefantíase, ok? Então, filariose e elefantíase podem ser a mesma coisa, mas lembrando que o mais correto é que a elefantíase é um agravamento da filariose, tá? O nematóide que causa a filariose, né, e a elefantíase é a Wuchereria bancroft. Não me xinga, né? Wuchereria bancroft. Ou tem alguns que chamam Wuchereria, ok? Fica a gosto do freguês. E aí, então, a gente chama de filária, não é o nome comum dele. Aqui nesse momento, a gente vai ter o ciclo heteroxeno. Nossa, Ana, o que é ciclo heteroxeno? Que o homem não é o hospedeiro sozinho. O homem é o hospedeiro definitivo, como a gente já viu lá em Plateuminto, né? Mas ela tem mais um outro hospedeiro, que é o intermediário, que é o mosquito culex, ok? Então, aqui, gente, é a primeira doença causada por vermes, tá? Que o hospedeiro intermediário é um mosquito. Nós vimos algumas doenças lá, por exemplo, em protozoário, né? Que era transmitida por insetos. Né? Então, é protozoário. Aqui nós estamos dentro de animais, que são os vermes, tá? Protozoário não é verme, verme é animal. Então, é muito importante a gente fazer essas comparações. Que doença é causada por protozoário, mas que doença também tem inseto, que doença tem caramujo, que doença tem o porco. Então, é bom a gente sempre comparar, ok? Uma outra coisa que vocês precisam entender dessa doença é o tal, desculpa, do sistema linfático. Nós vamos estudar isso mais para frente, né, nos sistemas humanos, mas via de regra, o homem, ele tem o sistema cardiovascular, ou seja, a corrente sanguínea, né? Então eu vou desenhar o homem aqui. Tem os vasos sanguíneos, ok? Ao lado dos vasos sanguíneos, deixa eu desenhar em azul. Ao lado deles aparecem outros vasos chamados vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles formam o sistema linfático. O que é? O que é a tal da drenagem linfática, né? Quando o sangue percorre na veia, ele vem com tanta força que parte do plasma do sangue, da parte líquida do sangue, extravasa. E esse sistema linfático que fica ao lado dele, então, ó, imagina aqui que é o vaso sanguíneo, está passando sangue. O vaso linfático fica ao lado dele. Então, o líquido que sai do sangue e que extravasa, o sistema linfático capta, não deixando a pessoa inchar muito.
Então, o vaso linfático, o sistema linfático, ajuda na circulação. Não ele impede que a gente tenha muito inchaço. Quando o nosso sistema linfático ele entra em pane, pode levar a grandes inchaços, ok? E aí é o que a gente vai ver na elefantíase. Por que eu estou falando isso? Porque até agora a gente viu que os nematódios, eles parasitavam o intestino delgado. E na filariose, o verme adulto, ele vai ficar nos vasos linfáticos, nesse sistema linfático. O verme adulto não fica no intestino delgado, tá? Ele fica nesse sistema paralelo. E aí vocês já vão imaginar o que vai acontecer, né? Por isso que causa o inchaço, né? Porque o verme, ele fica dentro dos vasos. Se ele fica dentro dos vasos, a parte líquida que extravasa do sangue não circula e faz a que a pessoa incha bastante as pernas, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos para o ciclo. Nós vamos começar com o adulto já, né? E esse adulto, ele está no vaso linfático. Nesse sistema, deixa eu pôr em vermelho aqui, os vermes adultos estão no sistema linfático. E esses vermes adultos, por que não está vermelho, por favor? Eles vão se reproduzir, né? Então, tem aqui, ó, o macho e a fêmea. E aí, eles vão se reproduzir. Eles vão liberar larvas pequenas chamadas microfilárias, tá? E aí vão dar origem, então, a essas larvas chamadas de microfilárias, e essas microfilárias vão lá para os vasos sanguíneos, eles vão para a corrente sanguínea, para onde tem sangue, ok? Então, olha só, o verme adulto fica no vaso linfático. Aí forma o ovo libera a microfilária vai para o vaso sanguíneo, onde tem sangue. E aí o cúlex, o inseto, pica. Na hora que o inseto pica, ele ingere a microfilária. Então, o mosquito cúlex pica e ingere a larva. E aí, ela vai passar, dentro do inseto, ela vai passar por um amadurecimento. E aí, a larva, que era jovem, ela se torna uma larva infectante. O que é uma larva infectante? Apta a infectar outras pessoas. Aí o cúlex vai picar outra pessoa. Aí o cúlex, na hora de picar outra pessoa, essa larva cai na corrente sanguínea, vai para o vaso linfático e origina os vermes adultos. Então, mais uma vez, os vermes adultos ficam nos vasos linfáticos, onde tem linfa, que é o resquício do sangue que foi extravasado, ok? Do plasma do sangue. O verme adulto reproduz, macho e fêmea. Libera ovos. Ovos liberam larvas, microfilárias. Microfilárias vão para o sangue. Cúlex pica. A pessoa pega a larva amadurece no inseto. O inseto pica outra pessoa, infecta outra pessoa. Sintomas. Então, febre, nada muito característico, né? Mal-estar e náusea, calafrio. Aí aqui começa a ficar mais dolorido, mais característico. Sensibilidade dolorosa, né, da pele e a vermelhidão nos vasos linfáticos, né? Inchaço nos gânglios linfáticos. Dentro do sistema linfático existem os gânglios onde ficam as nossas células de defesa, parte das nossas células de defesa. E aí, então, como o verme, vamos pôr o verme aqui de azul, ele tá, hoje tá difícil aqui, o verme ele tá no vaso linfático, ele vai entupindo, né, todo o sistema linfático e vai causando esse inchaço, ok? Então, esses são os sintomas mais característicos, principalmente as pernas inchadas. E aí, aqui, quando a filariose não é tratada, não é vista, não é diagnosticada, pode ter um excesso de vermes nos vasos linfáticos, principalmente na perna. E aí, como eu falei para vocês, qual é a função do sistema linfático? Ficar drenando, né? Ficar pegando todo o líquido que extravasa dos vasos sanguíneos. E aí, o que acontece? Com um monte de verme nesse vaso, o sistema linfático entra em pane. Ele não consegue ficar drenando, né, esses líquidos. E aí tem o inchaço das pernas. Não é legal de se ver, né? E aí, quando a pessoa está nesse estágio, a gente chama a doença de elefantíase.
Então, toda doença que é transmitida por um inseto, a melhor forma de prevenção, a profilaxia, é combater o mosquito. Então, a gente combate usando o quê? Inseticida, né? Inseticida, como chama? Que eu passo na minha... O protetor mesmo, né? O repelente, e usando telas de proteção para não entrar mosquito. E agora a gente vai para uma doença que geralmente é muito comentada, motivo de dar risada das pessoas, né? Que é a oxiurose ou a enterobiose, tá? Pode ser esses dois nomes. E dois tipos de parasitas nematóides causam essa doença: oxiurus vermiculares ou enteróbios vermiculares, duas espécies. É a famosa coceira no bumbum. Muito comum em criança, muito, muito, muito. Olha aqui, gente. Não me pergunta como essa foto foi tirada. Isso daqui é o ânus de uma pessoa rico nesses vermezinhos. Ok? Isso mesmo. Aqui é um ciclo monoxeno, né? Não tem outro hospedeiro, só o homem. E aí a gente vai acompanhar, então, a famosa doença coceira no bumbum, ok? Então, o adulto, o verme adulto. Ah, cadê? Hoje tá tão lento aqui, meu. Não sei o que tá acontecendo. Então, nós temos o adulto, né, no intestino do homem. Vamos aqui, ó. E aí vai ter a fecundação, a reprodução sexuada. Vejam que tem dimorfismo, como eu falei para vocês, tem o macho e tem a fêmea. E aí então eles vão, a fêmea vai descer até o ânus, a fêmea migra para o ânus e geralmente isso é à noite. Por isso que a maior parte da coceira se dá à noite, tá bom? E aí a fêmea migra para o ânus e libera os ovos, tá? E aí as fêmeas podem sair nas fezes ou se fixar no ânus e aí causa coceira, né? Os próprios os ovos, eles podem ficar pregados também no ânus, causando extremamente coceira, ok? E aí, então, o homem coça o ânus, né? Tô dormindo, né? E aí ele se reinfecta, porque aí os ovos caem na boca e aí a pessoa se reinfecta. Aí vamos supor, minha filha tá com oxiúros, né? E às vezes não limpou direito ou coçou, aí ela coçou à noite, aí a mãozinha ficou cheia de ovinhos da fêmea e ela jogou no lençol, né? Sem querer, é microscópio, não dá para ver. Eu posso me reinfectar. A oxiurose é uma praga, gente. Se alguém na família tem, né? Se a criança tem, todo mundo tem que tomar um remédio. Tem um remédio específico da oxiurose para tomar, ok? Então, assim, a infecção da oxiurose é por ingestão do ovo. Então, você se alimenta dos restos das fezes e as fezes têm um ovo. Aí, o ovo vai cair e vai virar adulto lá no intestino, ok? Então, oxiurose ou enterobiose é a doença que coça o bumbum. Bom, quais são os sintomas? O principal e o mais característico é o prurido anal, ou seja, a coceira no ânus, né, no bumbum. Mas pode ter náuseas e vômitos e dores abdominais. E qual a forma de evitar? Primeiro, higiene, né, gente? Principalmente reinfecção, você coça lá o bumbum, coçou o bumbum, tem que lavar muito bem, principalmente embaixo das unhas, tá? Então, lavar a região anal ao levantar-se, obviamente tomar o remédio de verme, né? E aqui, gente, ó, lavar e ferver os lençóis e as roupas íntimas separadamente. Se a criança tá ou o adulto está com oxiurose, tem que ferver para matar o ovo, que só às vezes só lavar na máquina de lavar roupa não elimina, não mata os ovos, ok? Tem que ferver a roupa e os lençóis. Bom, a gente encerra então a parte dos grupo dos nematoda. Vejam que é muita doença. A gente viu ascaridíase, ancilostomose, bicho geográfico, oxiurose, filariose, né? Então, um monte de doenças. Eu deixo aqui várias. Como eu falei para vocês, é muito comum. Aqui nós temos vários grupos
né, causados por seres vivos diferentes, ou até quem não é ser vivo como o vírus. É muito importante que vocês saibam. Ah, eu tenho que saber todos? Não. Mas, por exemplo, nossa, teníase, plateuminto, esquistossomose, plateuminto, esquistossomose, plateuminto, ascaridíase, o que é? Então, o que acontece? O que eles têm em comum? Eles são animais, e animais são chamados de vermes, olha lá. Então, você já identifica essas duas, e assim por diante, ok? Todos os outros nós vimos. Esse grupo aqui a gente viu esse ano, no começo do ano, em protista, e grupo 1 e grupo 2 no primeiro ano, estudando vírus e bactérias. Aqui como eu já tinha falado lá no primeiro vídeo, sobre o Jeca Tatu, uma questão de segunda fase da Unicamp. E aqui uma da FAAC, eu não sei qual que é essa, relacionando do sistema linfático do caramujo que a gente viu em plateuminto. Lembro sempre que eles pegam grupos diferentes para fazer questões, ok? Uma das aulas assim que a gente mais vê no dia a dia da gente, né? Porque são muitas doenças muito comuns que a gente tem aí no dia a dia, né? E muito importante a gente saber para a gente se prevenir. Um beijo e até a próxima!